De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, ao final de um ano, Cabo Verde teria registrado mais de 100 mil casos de infecção pelo coronavírus, das quais 85.077 seriam assintomáticos e o número de mortes rondaria à volta de 40 pessoas. Agora, se vemos ao final do ano, os totais são 102.221. 4.249 infecções estimadas, não sintomáticos 3.680, infecções leves 351, moderadas 371, severas 3, críticas 2 e antecipadas mortes 2, que se requeririam ventiladores 5 e 68 casos provavelmente tivessem precisado internamento. 9 de abril seria o pico de infecção com mais de 4.000 casos e uma morte, acrescenta o representante da OMS. Isto em relação com o número de casos agudos, menores, medianos, severos e graves da doença. 8.658, 9.562, 81 de severos e 53 críticos, com um estimativo total de 44 mortos. Isto é no pior dos casos. Pelo menos 797 pacientes adicionais que se estima que têm que buscar cuidados de saúde primária, que podem demandar serviços hospitalares de 68. O outro estudo, com base nos dados fornecidos pela Direção Nacional de Saúde por um período de 4 meses, os dados apresentados de acordo com a curva que se aproxima do dia a dia, o cenário seria de 38.961 casos de infecção. O 74 por quê? Porque é 38 mil? Porque a evidência que nos foi dada é que quantos testes foram realizados. Eu não vou contestar se devíamos aumentar o teste ou não. Não é isso. Eu penso que não, porque a teoria da amostragem serve-nos para inferir sobre a população. Está-se a fazer menos, mais testes? É o possível. Mas destes, o que é que está a acontecer? 7 morreram em 100. Então, tiramos essa percentagem e dizemos, então, será 7%. Evidentemente, temos que o testar. Qual é a confiança que isso nos dá? Fizemos uma análise de confiança estatística. Dissemos, não, é bom inferir para a população toda, 551 mil. Deu-nos 38 mil. E fomos buscar o cenário que mais aproxima a infecção máxima. E buscámos 74,1, como até já tínhamos visto que era entre os 80 e os 50, fomos buscar os 74. Agora sim, fazemos as previsões todas baseadas nessa curva de previsão. As projeções apontam para cerca de 430 mortes provocadas pelo coronavírus num período de 4 meses e avança que, em termos de pico da doença, poderia chegar a um total de 23 casos diários. O pico máximo diário de morte era 23 pessoas, sendo que 22 pessoas morriam, número acumulados de morte, 430 aproximadamente. No caso da cidade da Praia, em particular, com essa projeção, o número de casos ronda à volta de 12 mil, com 130 mortes em 4 meses, e o pico máximo do número de mortes seria de aproximadamente 7 casos diários. Já no que diz respeito às necessidades hospitalares, o modelo estima que haveria uma grande pressão nos hospitais, com cerca de 3.972 pessoas com necessidades hospitalares. Entretanto, os dados dos cenários apresentados apontam previsões caso o governo não tivesse tomado as medidas preventivas e caso o Presidente da República não tivesse declarado o estado de emergência, o que mostra que as medidas de contenção e isolamento social influenciam nos resultados.